E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Não tem motivo nenhum para eu fazer esse vídeo. Eu quero fazer esse vídeo porque eu acho que alguns de vocês ainda têm dúvida ou querem saber. É importante ter um vídeo sobre isso, mais detalhado profundamente, sobre esse arquétipo, né, do alfa, né? E muitos falam que isso não existe, que é uma coisa de animais, né, que é usado com os lobos, né? Só que ele é um termo abstrato, ele é um termo que existe várias nuances e que você não precisa tirar isso como um pré-determinismo absoluto. É alfa, não tem espaço para ele ser beta, ou então o cara é beta e não tem espaço para ele ser alfa. Eu não queria que você visse o mundo dessa forma binária, porque como teve aquele caso bizarro lá do tenente-general que acabou cometendo um crime contra a mina e ele falou que ele era alfa e tal. Então vamos estabelecer aqui algumas primícias que eu considero como uma verdade. Então, na minha percepção, os homens são atraídos pela beleza e as mulheres são atraídas pelo poder, né? Na minha visão, isso daí é uma verdade. Outra coisa que você pode tomar como uma verdade, que aonde tem diferença de status, há mais probabilidade de atração. Então, um Zé Droguinha do partido em um bairro pobre, é mais fácil ela ficar atraída por ele do que por um trabalhador. O chefe com a estagiária, é mais fácil ela ser atraída pelo chefe do que pelo estagiário amigo dela, né? Onde tem diferença de status ou percepção que aquela pessoa tem um status maior e tem mais abundância e tem mais recurso, pode haver atração. Por quê? Porque ali tem poder, né? Então, como elas são atraídas pelo poder, a gente estabeleceu essa premissa, né, antes do vídeo. As mulheres são atraídas pelo poder e os homens pela beleza, né? Então, do mesmo jeito que se você estiver trabalhando com uma mina que você considera muito gostosa, a não ser que ela tenha algum tipo de atitude, sei lá, ela peida perto de você, ou então ela cheira muito mal, ou ela fala muito palavrão, ela é muito masculina. Tirando isso, se ela for feminina, cheirosa e for muito gostosa, vai haver vontade em você de ter relação com ela. Só que o poder, ele se manifesta de várias formas, né? E uma dessas formas desse poder se manifestar, né, é através desse arquétipo alfa. Então o alfa, ele é um atalho, né, para demonstrar que uma pessoa está em cima da hierarquia dentre essas três perspectivas. Quais são as três perspectivas? Biológica, social e psicológica, né? Biológico é através da aparência. Então vamos falar um pouco da biológica, né? O que seria isso? Existe alfa que ele é muito feio? Cara, pode até existir. Então ele compensa através do social e do psicológico, né? Mas vamos dizer assim, é um cara que ele é alto, né? Se ele não for alto, o rosto é muito bonito, ele tem um shape, provavelmente não está acima do peso, ele tem um rosto simétrico, né? Por que isso é uma forma de poder? Porque o poder não está nele em si, está nos genes que o filho dela vai ter. Outra coisa, uma premissa também que a gente pode usar, é que as mulheres elas se preocupam com elas, né? Então, para ela é melhor gerar uma prole de alguém que é muito saudável, né? Essas características do maxilar quadrado, do cabelo muito cheio, de um shape em V, de muita massa muscular, né, de um cara que ele impõe uma certa dominância física, é interessante para o filho também ter essas características e isso daria mais vantagem reprodutiva para ele. Então, além dela passar a genética dela para frente, o filho também passaria e a filha também passaria. Por quê? Porque herdar esses genes. Então o alfa ele tem um aspecto biológico. Só biológico a gente colocaria não como alfa, como shed, né? Então ele teria certas regalias. Por exemplo, ele pode ser burro, ele não precisa ser um cara inteligente, ele pode ser pobre. Se você for perceber aquele arquétipo de um cara que ele tem uma vida mais alternativa, e ele gosta de andar de skate, ele gosta de surfar, e ele trabalha ali cada ano em um trampo, e ele não tem renda fixa, ele não tem capacidade de prover,
muitas vezes ele ainda assim é interessante para as mulheres, entendeu? Não significa que ele vai perder a oportunidade de ter relação, né? É que com dinheiro é mais fácil de você ser mais bonito, né? Mas se você já nasce assim, você vai ter tanto reforço positivo na juventude e tal, você vai ter mais portas abertas, que é até mais fácil você ganhar dinheiro. Então, se você perceber a atitude e o jeito que alguns amigos seus têm, né, que isso torna ele um pouco mais arrogante, vamos dizer assim. Por quê? Porque ele não precisa se esforçar tanto, e como ele tem aquilo em abundância, pode ser em amizades e relacionamento, ele acaba emitindo que ele tá num status superior, e status poder gera atração, né? Então, ele tá cumprindo aquela premissa que a gente já falou antes. Então, a beleza é uma forma de poder, na forma de genes, né? Ela olha, é a mesma coisa a gente olhando uma mulher bonita. A gente olha aquela mulher bonita, né? Aquele valor que ela tem através da genética dela se manifesta através da gente de alta atração, e essa alta atração acaba escapando no olhar, no vontade de tocar, igual essas meninas estão fazendo aqui, igual você vê, um caso claro lá, o Jonas no BBB, né? A pessoa vê ele, a menina vê ele, a forma como ela vê aquele tipo de aparência gera atração sexual nela, e ela começa a demonstrar através de olhar, piadinha, querer tocar nele e tal, né? Então esse é a biologia, né? Esse é um aspecto de um poder, né? O alfa, ele reúne, só que também você tem um cara que é muito bonito e ele, sei lá, ele é vagabundão, ele não tem vontade de trabalhar, ele não trata bem as meninas, só que pra sexo casual e pra algumas noites e, sei lá, fazer uma homenagem, uma suruba e tal, ele é desapegado, e isso também é interessante, mas você vê ali que tem um componente da beleza, né? Então a biologia exerce muita força no mercado sexual, muita. O Richard Effels diz que é quase 80%, 90%, e o que muda é quando as mulheres ficam mais velhas. Ele fala isso. Alguns falam que é 33, 33, 33, né? Biológico, social e psicológico. E outros falam que não, que na verdade você não precisa ser bonito, pode ser baixinho, que se você tiver bom jogo. Então, cada vertente de conteúdo vai mudar. Na minha visão, né, que eu sou um pouco mais black pill, eu acho que o BBB já provou isso, o clavicular já provou isso, que a aparência, cara, se você tem, é um ativo tão valioso, né? Porque essa parada da reprodução, como a gente venceu a sobrevivência, né? Hoje as mulheres, elas recebem ajuda, auxílio do governo, elas podem trabalhar, elas têm os pais dela quando elas são jovens. O valor da aparência sobe muito, né? Fica meio que em primeiro lugar. E elas acabam entrando em aplicativo que piora ainda assim a situação. E a biologia, tipo, a genética fica cada vez mais interessante para as mulheres, para reprodução tanto de longo prazo, tanto de curto prazo. E como isso é um status, os homens bonitos geralmente estão em grande cargo. Então é um combo, né? Agora vamos pro social. O social, muitas vezes, não é ligado à aparência, né? Vou dar um exemplo aqui de duas vertentes para não falar que eu tô puxando o saco. Vou dar um exemplo do Olavo de Carvalho à direita e do Zé Dirceu à esquerda, né? Na minha visão, os dois são alfas. Eles são alfa social e intelectual. O Olavo de Carvalho à direita e o Zé Dirceu à esquerda. É que o Zé Dirceu, eu concedo que ele é um pouco mais de um nível mais elevado, porque ele montou um partido, né? Aquilo que ele tinha na ideia, ele colocou aquilo na prática, né? E o objetivo dele comunista, de revolucionário, de um Estado igualitário, né? Que é o marxismo. E ele levou isso às últimas consequências, e ele montou um partido. Ele, junto com as lideranças petistas, né? E o Lula, né? Então ele é um alfa no sentido de colocar suas ideias em práticas e de cooptar bastante seguidor, né? Que o PT, para mim, na minha visão, o PT é o único partido realmente ideológico, né? Agora não mais com a missão, né? Mas se você não tem muitos partidos de direita, né? Você tinha alguns partidos na época da ditadura, tudo, né? Que aí sim existiam caras com pensamento organizado, que montou um partido que era basicamente
tinha ideologia, né, que votavam de acordo com essas ideologias no Congresso e tal. Na minha visão, a partir dali, o Olavo de Carvalho tem uma frase que ele falava assim: eu vi os outros países e eu via que tinha uma direita e uma esquerda, né, que era aquilo normal da democracia. E no Brasil só tinha esquerda, né. Eu acredito que a partir dele começou a ter uma direita. Não existia direita antes do Olavo de Carvalho, por causa da ditadura e tal. Fez um mal muito grande ideologicamente, não pro país. Na minha visão, a ditadura fez o Brasil crescer muito, porém ideologicamente ficou com uma pecha muito ruim, né? Então você pode perceber que socialmente você não precisa ser lindo, né? Não tá muito atrelado à biologia, mas como socialmente você é uma pessoa que está num palco, que está em evidência, que você é líder de outros homens, né? É um gatilho muito potente, né? Que tá dentro de uma característica alfa. Ele não tem medo do confronto. Você não vê o Zé Dirceu e o Olavo de Carvalho com medo de debater, de xingar, de impor suas ideias, né? O Beto, ele tem muito medo do confronto, né? Por quê? Porque pro alfa há benefícios em confrontar. Porque como ele tá numa hierarquia, no status superior, qual que é o melhor jeito de você ver que uma pessoa tá numa hierarquia acima? Debate. Debate, porque o alfa ele busca o debate, né? Porque ele sabe ali e ele pode se impor, né? E ele pode se impor até fisicamente, se ele for um shed alto e bonito, ele pode dar um pau no cara, então ele busca o confronto. O beta, ele tem medo do confronto, por quê? Porque ele não ganha nada com isso, e ele pode até sair perdendo socialmente, até apanhando, né? Igual eu vi um cara comentando, né, que a mina dele traiu ele com um policial, é um cara até famosinho aí, foi até naquele Iron Talks. Ele falou que a mina traiu ele com um policial, e ele foi tentar cobrar, o policial foi e bateu nele, né? Então pra ele não valia a pena nem estar no confronto, né? Ele tá numa hierarquia tão abaixo, o cara é policial, ele tem arma e tudo, que ele ficou tipo, ele foi mogado, ele foi betalizado, né? Porque vai fazer o quê? Além de ser corno, ele vai cobrar como, né? É mais ou menos isso, né? O social vai mostrar como é a hierarquia. É muito mais fácil você ser pré-aprovado, você levando a mina em um barzinho que todo mundo te conhece, que os garçons tudo te trata bem, que ele te coloca em um lugar VIP, que ele te tira da fila e ela vê isso, é muito mais fácil ela te aprovar socialmente, porque você é um cara já adaptado ao ambiente em que você tem prova social, do que, sei lá, você querer chavecar uma mina em um ambiente que você não conhece, sei lá, vou dar um exemplo, você é um Betinho, querer dar ideia numa mina na igreja em que existe uma hierarquia social, em que você tem lá o músico, o obreiro e tal, e você vai lá do nada tentando dar ideia, elas vão ter preferência por hierarquia, entendeu? Então, a prova social, vou dar outro exemplo, é muito comum você perceber, por exemplo, em que igual aconteceu comigo, em que o carinha que trabalha lá na empresa, ele ficava me chamando pra ir na igreja dele, não, vamos na minha igreja, por quê? Porque lá, meio que eu tô um pouco acima dele em questão de hierarquia, né, eu trabalho lá dentro, e ele é um cara que trabalha ali na expedição, tudo. Eu trabalho mais em escritório, né, em roteirização, essas paradas, que eu trabalho em CD, de logística. E ele ficava falando, vamos lá. Por que ele ficava me chamando? Porque lá a hierarquia dele é alta, me parece que ele é quase um pastor, agora eu não sei, porque eu sou católico, eu não manjo muito disso lá. Sei que ele tá muito próximo de ser um pastor, então lá ele vai mostrar pra mim que a hierarquia dele tá alta, então lá ele tem vantagem, entendeu? Tá entendendo o que eu tô te falando? Então, como eu dei esse exemplo, tanto à direita e tanto à esquerda, são pessoas que têm características de liderança e de cooptar outras pessoas através do pensamento dele, da oratória dele e de um poder de persuasão muito grande, né? Através da inteligência mesmo, do intelectual. Isso pra mim também é uma característica alfa. Por quê? Porque essas pessoas não têm medo de entrar num debate, né? Por quê? Uma maneira de você perceber que você é beta é quando uma mulher impõe um cheat test, você não confronta ela e você não consegue sair do teste, você não sai por cima. Vou dar um exemplo igual aconteceu comigo. Antes de eu namorar com a minha ex, ela tinha falado, bem que minha mãe falou que você era um pouco assim. Aí eu falei assim, caramba, até sua mãe descobriu que eu sou assim, minha mãe já lida com isso há muito tempo. Como eu sei que é um teste? Porque ela tava me desqualificando, entendeu? A mãe dela quis dizer que o meu temperamento... Porque provavelmente eu falei algum não, né? E a mãe dela falou, eu falei que ele é assim, né?
E o que que eu falei? Eu amplifiquei o teste. Eu falei, porra, sua mãe descobriu, a minha mãe já lida com isso há muito tempo. Ou seja, eu não vou mudar, esse é meu jeito. Aceita se você quiser. Né? Isso é uma característica de não fugir do confronto. Também é uma característica alfa. Né? O beta, ele sempre põe o pé pra trás. Por quê? Porque tem medo da perda. E isso demonstra que... vamos dizer assim, a mulher... Beleza, eu gostei da sua aparência. Gostei do jeito que você se veste. Você chegou em mim. Agora vamos ver se você é isso mesmo. Né? Porque não adianta... A mulher não quer ser enganada, né? A pessoa coloca uma carapuça de alfa, mas ela é beta, né? Vamos ver se você é isso mesmo, né? Por isso que eu sou contra você mentir que tem bens, né? Que você tem posse, que você tem casa não sei na onde, que você fica emitindo sinais que você é um alfa financeiro, né? Porque ela vai começar a testar isso pra ver se você realmente é. Então, é aquilo que eu falo, rapaziada. Se você pega uma mina e você já leva ela pra um jantar que é 300, 400 reais, tipo no Paris 6, no Hanover, aqui nas Perdizes, ela vai ficar assim, caramba, será que esse é o estilo de vida mesmo ou ele quer me impressionar? Ela vai começar a te testar, cara. E ela pode começar a te testar lá dentro mesmo. Tipo, caramba, você vem sempre aqui. E você fala que não, ela vai falar, puta, você tá me tratando muito bem, eu sou muito especial. Então, a melhor forma de uma mulher perceber o seu status é pelo seu comportamento. E o comportamento, cara, é algo que vai pular pra fora se você tá ficando com uma mina que é mais bonita que você e você não tá acostumado. O social, o seu comportamento, ele é uma grande forma de você emitir que você tem um status mais alto. Por isso que emular funciona, né? Por isso que, através da online, por isso que eu fiz o e-book. Que à medida que você vai ter esse comportamento mais desapegado, de dar espaço de tempo, de não ficar nervoso com os flakes e tal, quando ela decide sair com você, é porque meio que você, entre aspas, já passou desse teste. Como você sabe se uma mulher, ela tá só manipulando sua atenção ou ela realmente quer te conhecer mesmo? Quando ela vai pro encontro. Se ela tá indo pro encontro fisicamente, é porque ela tá na última esteira ali pra ela te dar um beijo, porque ela tá ali fisicamente. Então ela gostou de como você se comportou através das mensagens online. Porque hoje não tem como, igual o cara falou assim, você tem que sair mais pra rua. O cara veio me criticar por causa desse negócio online. Tem que sair mais pra rua, porque lá eu me dou bem, porque aí eu consigo mostrar a minha personalidade. Sim, exato. Depois que você sair dali, se você quer esticar, né, porque você vai num lugar, você conhece pessoas, você vai pegar, você não vai, às vezes não vai dar pra você ficar com ela ali e já levar pra cama, né? Você vai ter que fazer uma ponte temporal, e você vai pro online. E no jogo online, amigo, esquece, ela vai manipular a atenção dela, porque ela vai subir o valor dela no online. Né, pra você tratar ela melhor. Isso daí todas as minas fazem, até se ela tiver um monte de shed lá. Entendeu? Ela não, a não ser que você seja a Lady Shed famoso. Aí pode ser que você passe na frente. Porque é aquela frase que eu sempre falei, que é o caso Alexander fala, né? Tipo, se você é uma moeda de 1 milhão e a mina é uma moeda de 5 centavos, se ela te dá uma rejeição e você ficar indo atrás, você vira uma moeda de 3 centavos. Seu valor diminui. Então ela vai usar esse poder. Né? Por quê? Porque o homem busca mais, a mulher, ele tem mais vontade de ter relação do que ela tem vontade de ter segurança. Então ela tem esse valor e ela vai usar. Então quando você dá os espaços de tempo, ok, ele se comporta como os caras que já estão acostumados a transar comigo. Então eu posso ir no encontro com ele. Entendeu? É mais ou menos isso. Então você tem o biológico, social, agora vamos falar do psicológico. O psicológico já está mais associado a uma pessoa que ela é muito desapegada, ela é muito forte emocionalmente, né? Vou ficar aqui, né? Que frase que é essa que eu gerei no ar inteligência artificial? Quando ele está focado no objetivo. Então, de qualquer forma, eu sinto que temos uma energia única, você sabe? Isso aqui é bem de cafajeste falar isso aqui. E a lábia está no nível máximo. Uma vez eu falei pra uma menina que a gente tava junto e tava começando a se conhecer pelo destino, entendeu? Porque era impossível a gente se dar tão bem, né? E ela gostou do que eu falei, né? Porque isso torna que é uma parada especial. E o que as mulheres mais querem é ser especial. Uma parada psicológica. Existem vários gatilhos psicológicos pra você... É que eu tô falando aqui num termo mais de conquista, né? Tô falando assim pra você ser alfa na empresa, né? É uma parada mais relacionada a relacionamento, né? Que é o foco do meu canal, né? Tanto que eu falo lá no canal que é um debate aberto pra gente conversar sobre isso. Então, existem várias formas e perspectiva do alfa. Na minha visão, é essas 3, né? Que é a biológica, a social e a psicológica.
Então, o biológico é o cara que é muito bonito e o gênese dele tem muito valor e esse é um status por si só. O social, que é o cara que tem muita validação e muita aprovação de pares, de colegas e de muitas pessoas buscando ele, né? Tipo, caramba, você tem um e-book. Caramba, você tem seguidor, você tem pessoas que te assistem. Isso gera uma prova social e as pessoas querem te conhecer mais porque muitos homens te seguem. Eu posso usar isso pra mim comer mulher, né? Aliás, que o conteúdo dele não é bem visto pelas mulheres, mas na hora que elas perceberem que isso tem um valor em si, porque ter seguidor, tal, hoje em dia é um valor em si, né? Isso pode ser usado também como prova social e como pré-seleção. O psicológico já é o cara que ele manipula as circunstâncias igual. O meu e-book, na verdade, é um jogo psicológico. O meu e-book é uma emulação, né, psicológica de um cara que tem... que ele passa uma percepção de que ele tem mais opções, né? Então, o que ele faz, né? Poxa, esse cara, ele não é tão bonito, já fiquei com caras melhores. Mas por que ele tá se destacando tanto e por que parece que ele não tá tão apegado a mim? Isso é uma situação que ela tá tendo esses pensamentos através de uma atitude e de um viés psicológico, né? Porque o cara bonito vive correndo atrás de mim, ele tem dinheiro, ele é provedor, só que parece que eu sou mais bonita que ele, parece que ele não tá acostumado a ficar comigo, tanto que ele me levou no Hanover. E o outro cara aqui, que ele não é tão bonito, ele tá de boa, ele conversa comigo e isso tá me gerando mais atração. Também funciona. Por quê? Porque uma característica alfa também, através do que você fala, de como você age. E está dentre esses dois fatores, social e psicológico, seu comportamento. Como que você enxerga o mundo. Como que você reage quando ela desmarca. Porque na minha visão, em algum momento ela vai desmarcar, entendeu? E em algum momento ela vai dar um passo para trás. Como você se comporta. Porque as pessoas acham que isso é porque ela não tem tanta atração. Cara, isso daí é um comportamento específico de uma mulher moderna. Porque, deixa eu explicar isso novamente. Mesmo ela tendo muita atração, ela é uma mulher moderna. O que significa uma mulher moderna? Ela tem muita atenção de homens. Né? Por que a gente teve essa mudança? Por que tem red? Por que tem black? Por que as pessoas comentam sobre isso na internet? Por quê? Porque houve uma mudança brusca no mercado sexual. Quando minha mãe conheceu meu pai, quando sua tia conheceu seu tio, ou até sua mãe, se você for filho de pessoas antes da revolução tecnológica, o que acontecia? A sua mãe conhecia seu pai, o seu pai saía daquele ambiente. E ela ficava pensando, cara, se ia ver ele de novo e como ele ia entrar em contato. Então, através de telefone e tal. Existia uma dificuldade de ela ter essa sensação e essa validação. Hoje, não. Entendeu? Então, isso mudou. Então, o que acontece? Ela tem uma capacidade de gerar opção muito alta, né? Através de fotos, através de Tinder, através de rede social, ou até saindo. Ela tem uma capacidade do ambiente que ela tá indo. Tipo, tem 2 caras na academia, 2 no Tinder, que ela... colocou na rotação dela ali pra ela conversar. Tem um no Tinder que mandou também. Tem um no Instagram que ela mandou também. E tem outro, sei lá, no hobby que ela faz, na igreja dela que ela faz, que estão interessados nela. O que ela vai fazer? Ela vai filtrar e vai começar a friendzonar pra ver qual que é o melhor ali. Entendeu? Muitas vezes ela pode até transar com alguns caras. Quem nunca passou por isso? De uma mina transar, né? Você ter relação e você começar a sair com ela, você começar a desenvolver interesse de namorar e ela não. Muitos caras já passaram por isso. Por quê? Porque ela tava testando qual seria a melhor opção. Isso não existia antigamente, isso daí é uma coisa nova, de a mulher ter muita opção. Tudo isso que eu tô falando, cara, é porque elas têm muitas opções, então pra você se destacar nesse meio. O que aconteceu com os caras? Eles acham que isso não vale a pena. Então eles saem do mercado, né? Que aí já é uma parada mais migtal, que é lúcida e é relevante e razoável, né? O cara que ele fala, mano, isso daí pra mim não dá porque você é louco. Eu tenho que fazer esse joguete, sim. Pra você conseguir hoje, você vai ter que fazer. Só que isso você vai incorporar no seu comportamento por causa da repetição. Como eu converso com muitas minas, porque esse foi o método que eu desenvolvi, você tem que ter um portfólio de pelo menos de 20 a 30 minas. Porque elas vão saindo e entrando, e à medida que você vai conversando com elas, você não vai conseguir conversar com todas. As mais interessadas vão tomando frente. Então você começa a sair com pessoas que têm interesse, aí o jogo fica mais fácil. Porque quando você tem um monte de número, você começa a mandar mensagem, você não sabe quem tem mais interesse.
Então é a mesma coisa que você estiver filtrando. Ela tá filtrando de um lado e você tá filtrando do outro. Aí o jogo fica parelho, aí você não tem aquela sensação que você tá saindo perdendo. A não ser que é uma mina muito absurda, que você gostou muito, né? Só que essas minas muito absurdas, geralmente elas não dão tanta atenção e você vai logo saber que ela não tá interessada, entendeu? É mais ou menos isso. O psicológico é isso, rapaziada. É o jeito que você se comporta. Por que você acha que o Zé Droguinha tem tanta facilidade em não validar a mulher? Por quê? Porque ele tá preocupado com droga, num assalto que ele vai fazer, ele vive tipo numa adrenalina que é meio estranha, entre uso de droga, bebida e fazer um corre e dar golpe online e depois ir gastar num rolê e tal. Tudo isso que envolve o Zé Droguinha é meio que interessante pra mulher no sentido que ela não consegue ler ele. O que é mais previsível? Se é um Zé Droguinha, se é um trabalhador, sei lá, estoquista do mercado. É mais previsível um trabalhador, cara. Então, pra ele conversar com a menina, é muito mais importante que um Zé Droguinha. Porque o Zé Droguinha, como ele gasta muito lá com droga, com bebida, ele começa a pegar vários contatos. Então, ele é assim automaticamente. Ele não precisa fazer cursinho ou aprender pua, entendeu? Enquanto o estoquista de mercado, ele pode ser até mais bonito, mas como ele só tem aquilo que traz validação pra ele, porque ele não tem dinheiro pra comprar um carro legal, ele não tem autovalidação, ele não gosta muito do corpo dele, ele não treina, ele não tem dinheiro. Então quando entra a mina, ele dá muito valor e você nem percebe, cara. Você começa a tratar bem, você começa a dar uma de carente que você nem percebe. É a mesma coisa que eu falei daquele cabeleireiro. Cara, eu mandei mensagem pra ela, tipo, na terça, aí eu fiquei quarta perguntando se ela ia, quinta perguntando se ela ia, sexta, comecei a ficar irritado, ela foi no sábado e me bloqueou. Você começa a ficar carente, você fica demonstrando que quer muito, que você nem percebe, cara. Que é totalmente diferente desses Zé Droguinha. Como esses caras vivem, eles não estão nem pra nada. Eles não procuram emprego, fica na rua, fica mandando mensagem pros caras salvar ele na maconha. Então é meio que psicológico também. E você pode ser assim, sem usar droga, pagando seus impostos, não ser preso com o lado bom. Você só tem um lado bom desses caras, que é emulando esse tipo de comportamento. Eu já falei, cara, quanto mais atenção você dá pra elas, mais facilidade ela tem de te desprezar, né? Porque é uma parada, cara, que é do feminino isso, que é um benefício que ela tem por causa da hipergamia. Então ela vê que o cara tá muito interessado, logo ela lê que você tá com poucas opções, que você não é pré-selecionado. Então, é mais ou menos isso que eu acho do alfa, né? Tem a ver com você pagar a conta? Eu acho que você tem que mesclar, cara, mas isso é mais pra longo prazo. Geralmente pra curto prazo, o motivo que a mulher vai querer ficar com você é sobre isso que eu expliquei. Aí dentro do relacionamento eu posso fazer um vídeo específico de qual vai ser o seu comportamento dentro do relacionamento. Porque dentro do relacionamento você vai ter que dar provisão. Não tem como você ser só alfa. Porque aí significa que ela vai ter que colaborar financeiramente na maioria dos encontros e tal. Ela pode fazer isso no começo, mas depois você vai ver que a atração dela vai abaixar e não é interessante. Então você vai ter que mesclar isso daí, entre o alfa e o beta. Porque na hora que entrar a vontade dela de querer ter um beta, ela vai começar a olhar pro lado. E muitas vezes fala, existe viúva de beta? Existe. Existe sim, existe mulher que tá em um tipo de relacionamento que pra ela não vê vantagem. Ela prefere ter um relacionamento com um cara que ela não se sente tão atraída, mas que dá um pouco mais de provisão emocional e financeira pra ela. Então esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Valeu! Mas antes quero anunciar meu clube de membros, onde vou postar conteúdo diário e sem censura. Devido às exclusões de canais, vídeos e cerceamento de pensamento, acho justo ter uma plataforma onde o conteúdo é valorizado e bem visto. Está no valor de R$ 9,90. A plataforma obtém 30%, tornando inviável baixar o preço. Espero vocês por lá. Valeu, pessoal, até a próxima. Considere adquirir meu serviço de análise facial. Uso um método muito eficiente e técnico, com muitos detalhes, e com 3 categorias de preço bastante acessíveis. Vai até a descrição do canal e acesse o link Avaliação Facial. Lá você vai ser direcionado ao meu site. Esses links também estão na descrição dos vídeos. Considere também adquirir meu e-book de Guia de Looks Max em 10 etapas. Lá eu detalho ainda mais cada ponto e faço uma leve introdução da importância da melhoria da aparência e o efeito halo. Além de ser completamente diferente de tudo que você já viu. E ainda pode ajudar na manutenção do canal. É um valor simbólico de R$ 15. Caso não tenha interesse, acompanhe minha playlist de Looks Max.
que está excelente.